Precisa ser. Oi, Dai. Olá, doutor Veríssimo, tudo bem? Como é que o senhor tá? Hoje a live é super importante. Hoje a gente vai falar a epidemiologia do Covid-19. Bem interessante e um tema bem debatido, onde a gente tem a doutora Daiane Cristina, que é enfermeira e coordenadora do HRC, né, no setor de epidemiologia. E a gente vai estar conversando com ela para ver aí as questões da epidemiologia atuais hoje do Covid-19. Oi, Marbênia, tudo bem? Oi, oi, tudo Dai, jóia, graças a seja muito Deus. bem-vinda. Hoje aí a gente vai conversar. A gente tem o doutor Veríssimo aqui com a gente, que é cardiologista do Neurocárdio. Temos também Marbênia, uma das nossas amigas do OFAC, que é a Organização das Mulheres lá de Análises Clínicas. É um grupo super interessante. Tereza, Nai está aqui também com a gente. Então, seja muito bem-vinda. E vamos falar aí sobre o tema de epidemiologia, né? Afinal de contas, o Covid está aí para correr e a gente não sabe o que é que vai acontecer. A gente está subindo aí num pico, basicamente, como a gente fala no popular, a gente está começando a subir o pico agora da pandemia. Ontem a gente viu, hoje pela manhã a gente viu que os casos subiram muito em relação à questão das mortes. O Covid hoje está entre a terceira pandemia com maior número de mortes no mundo. Ou seja, a primeira foi a peste negra, né, que é a peste bubônica, no ano aí de 1347, que chegou a matar quase 200 milhões de pessoas. Essa foi março. Em segundo, a gente tem a gripe espanhola, que foi em 1918, que matou 50 milhões de pessoas. E agora a gente está com Covid, com tempo mínimo já de pandemia, e já vem matando aí 1,5 milhão da nossa população do mundo inteiro. E a gente vê que a área da epidemiologia tem uma significância muito importante, porque senão a gente não vai conseguir manter os dados atualizados. Existe uma grande diferença em falando aí da epidemiologia, que é a questão da pandemia, a endemia, né, e a epidemia, e que engloba aí, geralmente, o que é epidemiologia. Né? A epidemiologia geral, ela é formada por essas três fases, que a endemia, para quem não sabe, ela é determinada quando a infecção está num grupo, numa população específica, e a epidemia, ela já tem uma expansão maior, um lugar específico onde ela está se formando, e a pandemia é isso que a gente está vivenciando hoje, que é aí essa infecção com um número generalizado de países, estados, uma população absurda infectada. Globalizada, né? Uma infecção Exato. globalizada. 206 países atingidos já. É muita gente, é muita gente. Então, Dai, conta aí pra gente o que é epidemiologia para esse povo todo que está aí assistindo a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A epidemiologia, nesses últimos tempos, tem sofrido, está sobrecarregada. Muita coisa para a epidemiologia, mas também para outros níveis de assistência. Está todo mundo sobrecarregado, mas ao mesmo tempo todo mundo preocupado e dando as mãos para que as coisas ocorram da melhor forma possível, né? A epidemiologia é uma ciência que vai estudar de maneira quantitativa os fenômenos relacionados à saúde e à doença, vai estudar seus determinantes, e além disso, a epidemiologia permite a gente traçar as metas aonde a gente quer chegar, a partir dos dados que a gente tem. Por exemplo, pelo número de casos que está acontecendo no Brasil, a nível de estado, a nível de município, a gente tem como ver como está se portando essa pandemia, e a gente tomar, juntamente com o Ministério da Saúde, as providências cabíveis, né? Então, a partir do número de agravantes que a gente for tendo e o número de casos aumentando, a tendência é que a gente faça um planejamento em cima disso. Por isso que a epidemiologia, nesse momento, é tão importante e crucial. Além de que a gente vai fazer uma diversidade de coisas, a gente sempre está atenta aos dados que estão saindo, a questão de coleta de material para análise laboratorial, as investigações de óbito. Então, esse momento está sendo primordial para a epidemiologia e ela está sendo importantíssima porque a partir dela a gente está podendo
mais ou menos prever o que pode acontecer daqui para frente e trabalhar em cima dessa previsão. O mais preocupante para a gente, enquanto profissional de saúde, hoje em dia, né, Dai, é que a gente está tendo uma demora imensa aí nessa questão dos resultados laboratoriais e está fazendo com que estresse, de certa forma, o profissional de saúde, as equipes de saúde, os hospitais, e vem aí aumentando cada hora que passa e a gente está começando a ter uma sobrecarga de trabalho em cima de todo mundo. Todo mundo fica meio assim, mas é importante entender que a gente não estava preparada para uma demanda dessa. Você imagina que em 24 horas aumentou no número de casos, 926 casos novos em 24 horas. Ou seja, qual é o laboratório que está preparado para receber? Vamos botar um mínimo, mil amostras para analisar. Nenhum, a gente não esperava. Então, a gente está, todos os dias a gente está trabalhando em cima dessas estatísticas e a gente está tentando dar mais celeridade cada dia e trabalhar sempre se adiantando a essa pandemia. No intuito de quê? De prestar uma assistência de qualidade, de minimizar os agravos e de conscientizar a população da importância do isolamento social. Porque somos profissionais de saúde, eu passei uma maratona aí de dias no hospital, dia e noite, para justamente preocupada com a população, porque a gente também tem que fazer nossa parte. E a população pode contribuir com isso, nos ajudando a ficando em casa, fazendo o isolamento direitinho, uma vez que a gente está em um período que, segundo as previsões epidemiológicas, é o período que vai ter um pico maior de casos, que é abril e maio. Então, a gente tem que bem preocupante para a gente. Para não aumentar, porque como o Brasil não está preparado para esse tanto de número de exames e tem essa pequena demora, você imagine se acontecer um grande número de casos graves como Itália, como China, né? Não tem país que esteja preparado, nem o melhor do mundo. Com certeza. A gente está vendo aí, a doutora Janaína está aqui, ela é presidente do Conselho Regional de Biomedicina da 6ª Região, lá no Paraná. Ela é idealizadora de um dos projetos que é o Mulheres Biomédicas, no qual eu tenho a honra de ser uma das embaixadoras. E aí eu quero agradecer muito aqui a força dela, porque ela sabe que enquanto profissional de saúde, a gente biomédico também está na linha de frente. Vocês, enfermeiros, médicos, pessoal técnico de enfermagem, técnico de laboratório, a gente não pode deixar de citar o pessoal que trabalha nos serviços gerais do hospital, porque tem que importantíssimo. Tudo. Higiene é primordial. O pessoal que trabalha lá como maqueiro, carregando maca, carregando cadeira de roda, o pessoal que está fazendo as fichas dos pacientes. Então, assim, cada lugar é extremamente importante. O pessoal da lavanderia, gente, vocês não têm noção como eles estão trabalhando, o cuidado que eles estão tendo de deixar tudo higienizado, tudo perfeito, para a gente continuar trabalhando e diminuir esse nível epidemiológico aí que está afligindo todo mundo. Mas aí, Dai, eu tenho umas questões aqui para você. Vamos lá. Qual o principal objetivo que se propõe dentro do distanciamento social? Pronto. O distanciamento social, ele vai visar principalmente a diminuição da velocidade de transmissão desse vírus. Ele não vai impedir que haja essa disseminação do Covid-19. Porém, ele vai fazer com que essa disseminação, se ocorra em número menor, em grupos menores, e que seja em um tempo, dá para os serviços de assistência se articularem para que a gente possa ter insumos, possa ter profissionais, possa ter material, porque é como se fosse assim, eu vou usar um exemplo, ao longo de um ano, 100 pessoas adoecerem. É diferente de, ao longo de um ano, 100 pessoas adoecerem, do que ao longo de um dia, 100 pessoas adoecerem. Então, o isolamento social visa especialmente isso, para que essa doença, ela já está atingindo aí números exorbitantes, não só no Brasil, como em outros países. Então, a gente está querendo prevenir para que esse número de casos que possa chegar no Brasil e que possa aumentar, mas que aconteça dentro de um padrão para a gente poder assistir toda a população que precisar de atendimento. Por isso que a gente fala tanto do isolamento, para que as pessoas não se exponham e para que utilizem máscaras,
O ministro deu até uma entrevista que as máscaras, para as pessoas que estão em casa, pode ser aquela normal de tecido, só para uma medida preventiva. Porque você sabe que tem muita gente que, às vezes, tem o vírus, mas que não manifesta sintomas. Então, a importância do isolamento social é esse. E a importância da população se conscientizar. Porque, infelizmente, a gente vê que a população não se conscientiza. Nos bancos, indo para a rua, fazendo muitas vezes aglomerações. Infelizmente, isso ainda acontece em todos os cantos do Brasil, porque as pessoas não estão vendo a nossa luta na frente desse inimigo invisível. E esses pacientes assintomáticos aí são os mais preocupantes, né, pra gente. E lembrar, pessoal, que quando você colocar a máscara, por gentileza, não tira a máscara pegando na frente. Não tira a máscara pegando na alça dela. Tira a máscara pela liguinha. Evita entrar em contato, porque você não sabe se aquela máscara está ou não contaminada. Afinal de contas, se você estiver usando ela na rua, fica complicado da gente descobrir. A gente não consegue ver o vírus, tá? E aí, Dai, qual é o risco real, assim, da gravidade do Covid? Esse vírus, ele é muito mortal. O que assustou todo mundo nesse momento é porque é um vírus que a pessoa evolui rápido, cedo demais para óbito. Então, a pessoa pode chegar no hospital. Há muitos relatos que eu vi de casos de óbito, de pessoas com Covid, que chegam no hospital, às vezes andando, conversando, falando, e daqui a pouco começa com a dispneia, fica mais intensa, começa a desaturar, rápido esse paciente vai a óbito, ou seja, não dá chance para a gente trabalhar em cima daquilo e tentar pela vida daquele paciente. Então, o principal risco é esse, por ser um vírus muito mortal, onde a população de risco, que são idosos, imunodeprimidos, pessoas com doenças crônicas, elas principalmente, elas evoluem para óbito muito rapidamente. O risco desse vírus é iminente de morte. E a gente tem que... E você sabe que a gente sempre trabalhou em outras doenças com tratamento, com profilaxia. E no caso do Covid, é um vírus novo e a gente não tem um tratamento estipulado. A gente tem experimentos. O Ministério da Saúde tem investido muito em estudos e pesquisas. Mas a gente não tem a certeza de um tratamento que seja realmente eficiente. O que está sendo usado clinicamente, que é muito falado sobre a cloroquina e tal, mas é uma coisa que ainda a gente não pode afirmar que é 100% de certeza e que é 100% eficaz. A gente teria que aguardar umas 3, 4 semanas daqui para frente. E, infelizmente, a gente não tem tempo, porque os casos estão aumentando, número de óbitos aumentando, e as pessoas não estão tendo noção do que é isso, do que é essa pandemia. Às vezes a gente vê muito dessas cidades que ainda estão com poucos casos, as pessoas veem, não, mas é 1, é 2, mas no instante de 1 ou 2 aumenta para 1000, em questões de segundo. Então, e é um risco, porque se a gente não controlar, o sistema de saúde vai entrar num colapso. A gente não tem leito de UTI suficiente para atender uma população grandiosa como é uma população atingida por um vírus desse. Então, o SUS, ele pode entrar em colapso, profissionais adoecerem, profissionais terem que ser afastados, até óbitos e tudo. Então, é uma coisa que se a gente não controlar agora, as consequências, elas podem ser desastrosas. Com certeza. A gente vê que tem mais de 14 mil leitos de UTI no Brasil, mas 95% já está praticamente em uso. Então, quer dizer, 5% não é nada. Não é nada diante dessa pandemia. E, Dai, quais seriam as ações do Ministério da Saúde nesse momento em relação à epidemiologia? As ações, o Ministério da Saúde, ele tem dado grande aparato à população, tem informado através de entrevistas oficiais, através do site do Ministério da Saúde, tem colocado realmente o número de casos que estão sendo confirmados. Também eles têm investido muito na questão de estudos e pesquisas sobre o tratamento do coronavírus, mas que tem sido muito difícil, é um vírus muito... com a possibilidade de matar muito rápido, é muito complicado. Então, as pesquisas não cessam. Porém, está muito difícil encontrar um tratamento eficaz para o coronavírus. Mas, pelo menos, o Ministério da Saúde também está fazendo
colocando cartilhas, explicando sobre paramentação, desparamentação, orientando profissionais, fazendo videoconferências junto, em parceria com o Estado, com os municípios. Então, o Ministério da Saúde, nesse momento, tem dado uma força muito grande, contratando novos profissionais para vir para essa linha de frente, porque a gente sabe que a magnitude da doença e o nosso contingente de pessoas é muito pequeno. Então, o Ministério da Saúde, graças a Deus, tem dado um apoio primordial, que se não fosse ele também estaria difícil e o número aumentaria cada vez mais. Dai, existe um coeficiente de incidência nacional hoje em relação ao Covid? Sim, sim. O coeficiente considerado para a Covid de casos seria 4,3 para 100 mil habitantes. Existem alguns estados que já passaram desse contingente. Quer dizer, Ceará já está quase em 7, o Distrito Federal 13, uma coisa que era para ser 4,5 casos por 100 mil habitantes, está em 13 a cada 100 mil habitantes. São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas. Então, tem estado que a gente já está entrando numa fase de aceleração descontrolada, porque a pandemia tem as fases, né, dela ficar aqui. Agora, no Brasil, a gente está tendo uma transmissão localizada, que é chamada comunitária, né? O Brasil ainda está nessa fase. Mas alguns estados estão na aceleração descontrolada. O Ceará é um exemplo disso. O número de casos já são exorbitantes. Aí a gente tem as próximas fases, que é a desaceleração, que a gente está ansiosa para essa fase, e o controle, para que a gente possa finalmente poder controlar essa doença e ter um tratamento eficaz. Ah, que bom. Mas a gente escuta muito falar em relação dos grupos de risco. A gente sabe que os imunodeprimidos estão lá, os pacientes portadores de patologia metabólica, os cardiopatas. Então, assim, é muito preocupante isso para a gente. Existem mais alguns outros grupos de risco que a gente possa citar ou apenas esses? Gestante de alto risco também, pessoas com problemas renais, todas são pessoas com problemas que diminuem a parte de imunização do corpo. Pessoas que têm deficiências imunológicas são também consideradas de risco. Você, enquanto coordenadora de epidemiologia, o que poderia falar sobre a questão da imunização, da vacinação, a importância dela nesse exato momento? Eu não entendi. Da imunização da vacina, né? Que tá todo mundo aí correndo, feito louco atrás de vacina, vacina da pneumonia, vacina da HN1, vacina da gripe. A vacina, ela não vai agir contra o coronavírus. Isso já foi dito em entrevista oficial, mas ela vai prevenir do adoecimento por outras patologias. Você sabe que a gente está no mês que entre agora março e abril é um mês muito chuvoso, né? Que choveu em muitos lugares, e com isso aumenta o número de doenças respiratórias, gripes, síndromes gripais agudas. Então, com a vacinação de H1N1, influenza, a vacinação vai prevenir que aquele indivíduo adoeça. Um exemplo, uma pessoa com uma síndrome gripal, ela procura uma unidade de saúde para atendimento, ela está ali se expondo, né? Pode não ser nem a Covid, mas ela está ali se expondo, e ela já se torna mais uma preocupação para a gente, porque a gente vai investigar como Covid, porque os sintomas são muito parecidos. Então, tosse, febre, dispneia, desconforto respiratório. Então, tem uma gama de doenças que tem os mesmos sintomas. E quando o paciente chega com aquele tipo de sintoma, a gente já levanta a possibilidade de ser Covid. Uma vez que a infecção agora, a transmissão, já não é mais quem viajou para outros países. Virou uma transmissão comunitária. Então, eu ou você, qualquer um que apresentar uma síndrome gripal, pode ser Covid. Então, com a vacinação, a gente estando imunizada, não corre o risco da gente pegar uma gripe, uma influenza, um H1N1, e ter que procurar o serviço e sobrecarregar mais ainda os atendimentos. É isso que a vacinação é importante nesse momento. Certo. Outra questão também relacionada à epidemiologia, para evitar um fluxo maior de pessoas no ambiente hospitalar.
Você teve determinados sintomas, você tem que ir para a UBS, você tem que procurar o hospital ou você tem que ligar para uma unidade de referência. Porque tem muita gente que ainda está correndo para o hospital. Espirrou para o hospital. A gente tem os números todo o Brasil, e cada estado tem seus números para a gente ligar. Em caso de dúvida, tanto o profissional como a população pode ligar e consultar. Mas aí, naqueles pacientes que precisam de um atendimento, se for sintomas gripais leves, é aconselhado que ele procure uma unidade de saúde, uma unidade básica de saúde, para que ele seja investigado, seja feito, se precisar, um encaminhamento para a unidade hospitalar. Se não, que ele seja acompanhado, fique na quarentena lá estipulada pelo médico, seja acompanhado e fique em investigação e sob quarentena. Os hospitais, hoje, a gente está... a estratégia do Ministério da Saúde é que os hospitais atendam mais aqueles casos graves, pacientes com muita dispneia, com muito desconforto respiratório, que vão necessitar possivelmente de uma UTI. Casos mais leves, síndromes gripais, atenção básica, e UPAs também estão recebendo. E casos mais graves, é indicado que procure um hospital. Ai, que bom. Então, gente, por favor, vamos ficar todo mundo em casa. Porque, assim, o máximo de informação que a gente puder levar para vocês, a gente vai levar, certo? A Maratona do Bem, que são essas lives de saúde, a gente só quer transparecer para você, trazer para você o maior número de informação que a gente possa trazer, com profissionais de qualidade, com pessoas que estão trabalhando dentro do hospital, com pessoas que estão na linha de frente, que estão ali ligados aos profissionais, que estão ligados aos pacientes. Então, a gente vai fazer o máximo que puder. Eu, a doutora Janaína, a Daiane, o doutor Bactéria, o doutor Jaime, todo mundo, a gente está em uma rede de pessoas, o doutor Jeff, o doutor Hélio, então a gente tem uma rede de pessoas que a gente está correndo atrás de informações de qualidade para vocês, tá ok? Dai, muito obrigada por você estar aqui, foi um prazer gigante e em breve a gente vai se ver. Tá? Eu que agradeço, fiquem em casa. É impossível evitar que as coisas aconteçam, mas a gente pode ajudar e contribuir também. Então, fiquem em casa, a gente está sem dormir, passamos dias estudando, conversando, procurando estratégias novas para a gente poder dar uma melhor assistência de qualidade. Então, todo mundo ficando em casa nos ajudará. Muito obrigada. Beijo, Dai. Tchau, gente. Beijo, obrigado por vocês estarem aqui. E a live vai ficar salva, tá? Se alguém perdeu, vocês podem ir lá no site do YouTube. O link tá aqui na bio do Instagram. Acesse o link, se inscreve lá e toda informação você vai receber, tá bom? Você pode escutar quantas vezes for necessário. Beijo.